Olá, paz do Senhor, tudo bem? Mais uma lição, aqui a lição de número 11 da nossa EBD, onde Paulo está escrevendo aos Efésios. E esta lição é uma lição abençoada para o crescimento da igreja. E o tema desta lição de hoje, a lição de número 11, tem por título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que são atributos. Atributos é aquela particularidade, a característica, aquilo que é próprio. Tem a ver com atributos, aquilo que tem a ver de algo positivo em relação a alguém, a uma pessoa. Quando fala atributos da unidade da fé, o que tem a ver essa unidade que Paulo está falando aqui? A unidade, estamos falando em relação, Paulo se refere aos gentios e aos judeus. Quando fala de unidade da fé, estamos falando de uma só doutrina, não falando de uma só fala, uma só salvação, um só pensamento. Tudo isso tem a ver com esse tema, unidade da fé. Ele está falando para uma igreja onde tem gentios, judeus, onde estão passando por esse momento, né, em que Paulo ele traz essa carta doutrinária, e nesse momento essa lição ela fala dos atributos da unidade da fé, onde tem 3 informações importantes em relação a essa unidade. 3 atributos: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ok? A verdade prática, ela diz o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Olha só, a palavra importante, chave que eu vejo nesse texto aqui, nessa verdade, é a palavra unidade. A unidade. Há uma dependência de que os crentes evidenciem no cotidiano, ou seja, no dia a dia, né? Essa unidade vai depender disso. Não é apenas uma unidade de estar em um culto, de estar juntos ou de estarem juntos, não. Isso aí digamos que é um estilo de vida, é um modo de viver, né? É o cotidiano, é o dia a dia. Isso é o que Paulo, essa verdade prática, ele nos norteia, né, sobre essa unidade. Vai depender do dia a dia, né? E quando ele começa com esse primeiro texto aqui, o primeiro atributo, ele diz sobre a humildade. Humildade. Não tem como ter unidade se não tiver humildade, né? A primeira informação que ele traz aqui é a humildade. Muita gente tem a ideia, ou algumas pessoas pensavam, ou até mesmo os povos pagãos, tratavam a unidade como se fosse algo ruim, algo negativo. Humildade era uma fraqueza de caráter, né? Humildade era pobreza, falta de amor próprio. Isso, e alguns também não acham a humildade como uma virtude, né? Para o povo pagão não era uma virtude a humildade, né? Quando se fala de virtude, é diferente de uma característica. Humildade não é uma característica de uma pessoa, é diferente. Quando fala de humildade, nós voltamos para a vida de Cristo, né? A vida de Cristo, que aparece como uma virtude. Então, quando fala que na vida de Cristo a humildade ela aparece como uma virtude, nós temos que entender uma coisa sobre característica e virtude. Característica é uma coisa, virtude é outra. Já que humildade é uma virtude, a virtude não é uma característica apenas, ela é uma inclinação. A virtude são os hábitos que a pessoa tem constante que faz com que o homem siga para o caminho do bem, né? Então, virtudes são hábitos, é o dia a dia, o que a pessoa faz, se predispõe a ser, né? Então, a humildade é uma virtude. Quando a gente fala também de humildade, por que a unidade, para haver unidade, é preciso que haja
Humildade. Porque humildade tem a ver com o nosso ego também, não é verdade? A humildade tem a ver com o que está dentro da gente. Não é algo de fora, é algo de dentro. Por exemplo, uma pessoa que tem um ego inflado demais, sentimento de superioridade, e é complicado uma pessoa estar em unidade. Aquela pessoa que tem capacidade de ouvir uma crítica, né? E você sabe que às vezes um ego, quando ele está muito inflado, ele pode mascarar traumas, frustrações, né? Então, tem a ver com o que está dentro da pessoa. Então, não tem como haver uma unidade se não tem esta virtude, humildade. Amém? Então, eu acho interessante como Paulo, quando Paulo ele começa a escrever, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha só, vivência, modo, né? Andeis, tudo isso está falando em ações, dia a dia, né? Modo de vida. Ele fala, a primeira coisa, com toda a humildade. Ele começa falando essa palavra. Tudo tem que começar na humildade, né? Não tem como ter uma unidade se alguém não é humilde, né? Digamos aqui num português assim, né, bem claro, nariz empinado, a pessoa não consegue estar no modo de ser unido. Uma pessoa que quer ser mais sábio, ou se acha mais sábio que o outro, né? Uma pessoa que critica tudo que vê, né? Às vezes ele se sente melhor, falta de humildade. Ou seja, é algo que está dentro da pessoa, já é da pessoa, uma virtude. Ok? Então, o primeiro atributo para a unidade é a humildade. E agora vem o segundo, que ele fala sobre a mansidão. Para haver unidade, que pela lição, o caminho, é preciso que haja mansidão, né? Muita gente às vezes confunde mansidão com uma pessoa ser bobo, uma pessoa ser fraca, mas mansidão não é isso, né? A mansidão ela é uma virtude que traz capacitação para o crente ele gerenciar ou gerir conflitos, não é verdade? Quem é manso, ele está sempre procurando promover a paz, né? Promovendo conciliação. Isso é ser manso, né? Ser manso é aquele que ele ouve, mesmo ele tendo as suas razões, os seus motivos para ir contra, mas ele pensa, isso pode ocasionar mais um problema. Ele procura apaziguar, né? Atenuar. E a mansidão é um fruto do Espírito, né? A mansidão, ele transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência, ok? É uma das características aspectos do fruto do Espírito. Então, um dos atributos para a unidade da fé é também ser manso, né? Que é diferente de uma pessoa ser boba, mas uma pessoa que transmite isso, toda a ternura, toda a gentileza, toda a cortesia. Ele é um promotor da paz, vamos dizer assim. Então, a segunda atribuição para que haja unidade da fé. É interessante, quem tem isso, ele tem um desejo que haja essa unidade, né? Tem uma frase que diz, um ditado, quem não ajunta espalha, não é verdade? Então, isso não é uma característica para uma virtude de quem é manso. Quem é manso, ele procura sempre unir, né? Quem é manso, ele nunca, colocando um termo, coloca fogo fogo na fogueira ou tenta. Ele procura sempre resolver as coisas da melhor maneira possível, porque ele tem uma virtude, essa virtude. E outro atributo que Paulo ele diz aqui, primeiro ele fala da humildade, segundo mansidão, e a outra é longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, ele termina a longanimidade, que
tem a ver com a paciência, né? A longanimidade, gente, é o que faz você ter o exercício do perdão, né? Para o exercício do perdão, só com longanimidade, né? Ela capacita o crente a ser tolerante com os erros, não compactuar, né? Ele libera o perdão para aquele que ofende, para os ofensores, né? Também é um fruto do Espírito, a longanimidade. Tem um sentido de paciência, tem um sentido de constância, ser constante. Então, os atributos a qual a lição se refere, da unidade da fé, humildade, mansidão, longanimidade, é importantíssimo, imprescindível para que uma igreja ela se mantenha firme, né? Uma igreja ela se mantenha na mesma fé, na mesma unidade. Tudo isso em que Paulo está falando, né? Ele no capítulo 4, versículo 1, ele começa dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, Paulo continua a falar sobre o andar conforme a chamada que tivemos para a salvação, né? Esses são os requisitos, né? Para que a unidade em Cristo, os quais são indispensáveis ao chamado de Deus, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Amém? Então, que nós possamos viver esta palavra, nós possamos olhar para dentro de nós e fazermos um check-up interior. Esses atributos não é de fora para dentro, começa dentro. Humildade começa dentro, mansidão é dentro, longanimidade é dentro. Quando a gente muda o que está dentro, a gente consegue mudar o que está fora no aspecto de ver. Quando a gente muda o que está dentro de nós, a nossa visão se torna melhor. Nós parecemos mais com Cristo. Amém? A igreja se torna melhor. A igreja que ela tem humildade, uma igreja que tem mansidão, uma igreja que é paciente, é uma igreja que tem uma só palavra, uma só fé, uma igreja que está unida. Amém? Na fé. Que Deus abençoe vocês. Foi um resumo bem rápido dessa lição, né? Destes 3 atributos. E que Deus abençoe você, né? Eu sou o pastor Aloísio Cordeiro, sou da Assembleia de Deus aqui de Minas Gerais. Nós somos da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, do Rio de Janeiro. Estou na filial aqui em Minas Gerais. Se você gostou do nosso vídeo e quer que gravemos mais, que você possa deixar aí o seu ok, o seu like. Amém? Perdão por alguma coisa, não aprofundamos, foi apenas um rápido resumo. Essa lição é muito rica, teria muita coisa para falar, mas pelo menos deu para a gente conversar um pouquinho aqui. Deus abençoe a todos e uma boa aula aí na Escola Bíblica Dominical, e os alunos sejam cada vez mais abençoados e você continue tendo essa inspiração e a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Um abraço, que Deus te abençoe e até, se Deus quiser, o nosso próximo encontro aqui. Tá bom? Um abraço, paz.